Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor desse programa, que é realizado diretamente do município de Pinhais, no estado do Paraná. Hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2019. São exatamente 19h30. Eu lembro sempre que o áudio deste programa é transmitido pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, todas as quintas-feiras, às 11h30. E também que a Rádio FM Nova Pinhais, há alguns meses, vem liderando a audiência pelos rádios net, ok? E a gente sempre pede também que os caros amigos e amigas, para que curtam nossa página, que curtam o nosso programa, compartilhem, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E também eu peço que se inscrevam no meu canal no YouTube, Chicão Somavila, e curtam e cliquem lá no sininho, assim vocês estarão sempre nos ajudando e fazendo com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, ok? E na pauta de hoje, nós vamos fazer aqui um balanço da guerra híbrida, doutrina de choque e os primeiros meses do novo governo instalado no Brasil, pós-eleições, evidentemente, 2018. E eu sempre lembro também que o espaço é aberto e democrático. Participe com perguntas, comentários e sugestões, ok? E para falar sobre este assunto, aqui ao meu lado, o especialista sobre guerra híbrida e doutrina de choque, Manuel de Souza Neto. Ele é cientista político, membro das câmaras, colegiados e conselheiro nacional de cultura do MINC, entre 2005 a 2017, pesquisador do tema guerra híbrida. Boa noite, Manuel, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Legal? Tranquilo. Boa noite, pessoal de casa. Tudo beleza pura? Então, estamos aí, conforme a promessa, para voltar no tema. Anderson Martins entrou, obrigado, um abraço para você aí, Delmar Paulo Morte também, já curtiu o nosso programa, muito obrigado, Ângela Landarim também. Bem, vou fazer aqui uma pequena retrospectiva, Manuel, que no dia 21 de novembro de 2018, você e mais o Marcelino, que é cientista social, sim, vocês concederam uma entrevista a este blog falando sobre guerra híbrida e doutrina de choque, né? E eu digo também que para o pessoal aí que queira assistir aquele programa, basta que entre no blog e acesse o blog do Chicão Somavila no link de pesquisas, né? E clique ali, o que é guerra híbrida e doutrina de choque, no dia 21 de novembro, ok? Então, você considerou essa entrevista falando, e hoje nós vamos ver o resultado, fazer uma retrospectiva disso, e também, evidentemente, falando do que está, como essas coisas estão acontecendo. É isso? Vamos tentar resumir aí as questões sobre a guerra híbrida, até uma retrospectiva de alguns pontos, mas aconteceram coisas novas que confirmaram o que a gente disse que ia acontecer, né? Exatamente. Vamos retomar o assunto, então, para atualizar e refletir sobre isso. Exatamente. E nós queremos fazer também uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, que faleceu nesta quarta-feira. Manuel, na entrevista de novembro de 2018, você apontou, né, que a guerra híbrida no Brasil começou em 2010 e que saímos perdendo, né? Sim. E que você diz também, esses dias para mim, que o jornalista Paulo Henrique Amorim havia abordado e publicado essas suas pesquisas no blog dele, é isso mesmo? Sim. É muito importante ter feito essa homenagem, essa triste notícia que a gente teve hoje. Era um guerreiro da liberdade de expressão, Paulo Henrique Amorim, e eu tenho a impressão que, fora ele, Marcelo Rubens Paiva, o Nassif, poucos jornalistas ou pesquisadores, enfim, articulistas, estavam se ligando que o Brasil estava sob um ataque. Ficava na coisa do partido, que é um ataque para derrubar o governo do PT, ou uma briga ali, uma briga lá, mas o contexto internacional, essa dimensão
realmente de interesses maiores, não estava sendo abordada. Lá por fevereiro daquele ano, mesmo em 2012, algumas postagens minhas, algumas dele, algumas do Marcelo Rubens Paiva, iam apontando para dizer para as pessoas, fiquem atentos, está vindo alguma coisa muito séria contra o Brasil. Não é uma questão partidária, não é isso. É uma coisa séria contra o Brasil, contra a soberania. E eu, atento àqueles movimentos de redes sociais, às primaveras, aos movimentos de rua, eu já sabia que a primavera brasileira, que foi a jornada de junho de 2013, ia acontecer. Eu tenho textos anteriores dizendo, olha, está vindo um movimento de rua aí que vai explodir e vai acontecer isso e aquilo, aquilo. Eu expliquei toda a situação. E porque estava seguindo esses movimentos da extrema-direita até a extrema-esquerda, eu acabei identificando a onda chegando, fiz um dossiê de umas 9 páginas, o nosso colega Cláudio Ribeiro publicou no Brasil Cultura, e amigos comuns nossos era a Ponte, o Paulo Henrique leu, viu que era uma coisa séria e publicou integralmente no Conversa Fiada dele. Eu fico muito grato a ele, porque foi graças àquele momento que a gente começou a ter um olhar crítico e mais articulistas pelo Brasil começaram a se preocupar com isso. Tema que depois, 3 anos depois, em 2016, o Pepe Escobar trouxe o material do Enzio, que é o pesquisador lá da Guerra Híbrida, e começou a dizer, olha, isso no exterior ele chama de Guerra Híbrida. Foi a partir desse momento, em 2016, que a gente começou a chamar essa pesquisa com o mesmo nome que usou no exterior. Mas a gente já estava nessa investigação desde 2009. Legal. E aí o Paulo Henrique Amorim foi fundamental para trazer isso a público e as pessoas daí começaram a prestar atenção nisso. Então aí deixo aí também meu lamento pelo falecimento dele e vamos tentar seguir todos nós a continuidade desse trabalho dele, do Boixá, né, e de outros que já se foram, em trazer as informações de uma forma crítica, séria, e saindo um pouco dessas besteiras dos grupos que ficam muito mais na torcida do que na luta, na verdade. Veja, tudo tem fundo de verdade, só que é muita briga. É um fla-flor direto, né? Ao invés de tentar uma reflexão. E a gente procura ficar na reflexão. Legal. Deixa eu ver quem mais entrou. O Delmar Paulo Morte falei, o Fábio Cristiano, o Emerson SG entrou também. Emerson, tudo bem? Obrigado, está sempre conosco aí, né? Obrigado pela presença de vocês. Manuel, vamos aí saber de você o que nós podemos entender sobre guerra híbrida. Bem, isso, como eu falei, é um conceito do Andrew, vocês vão achar o livro dele na internet, é um americano radicado na Rússia, mas que tem vários nomes. Se a gente for analisar a própria guerra psicológica, as estratégias de dissimulação já estão escritas em Sun Tzu, em Arte da Guerra, há 2.500 anos. Então você vai dizer, então não é novidade. Não, não é novidade. Mas até algumas operações da CIA, guerras psicológicas e guerra não convencional, que começam a ser mais desenvolvidas a partir da Guerra do Vietnã. E a CIA também, principalmente trabalhando com conceitos de manipulação de massas, de opinião pública, influência do psicológico das pessoas a partir do próprio cinema, da música, de ruídos, e as peças de propaganda que o Lasswell, nas relações públicas, e o Edward Bernays, sobrinho do Freud, já tratavam desde os anos 20 e 30 do século passado. Então, quer dizer, existe aí um contexto onde a guerra não é mais a guerra convencional como as pessoas esperam, tanque, avião, vai atacar uma fronteira. E a guerra híbrida, ela diz o seguinte, a guerra híbrida, ela fratura, ela tem uma intenção de criar uma fratura no sistema político, democrático e instituições de um país, arrebentar com a economia, com o psicológico do povo, a fim de evitar esse enfrentamento por forças militares e tomar o poder, colocar agentes que são do interesse dos grupos poderosos do exterior, não vou falar aqui em partidos e situações locais, no poder no país. Essas forças capitalistas, vamos falar aí da plutocracia global, os super ricos, as grandes corporações, o Deep State, que é o governo secreto dentro do governo americano, funciona lá dentro do Departamento de Estado. Todo mundo sabe disso, eles controlam CIA, Pentágono, tudo mais. Tudo isso daí, já muito decifrado em livros e pesquisas,
gera operações pelo mundo para a tomada de poder e atender aos interesses corporativos, por exemplo, do complexo militar, químico e industrial, da petroquímica e tudo mais, que opera essa nação de guerra que é os Estados Unidos. Aí as pessoas dizem, então o governo americano, é um ataque do governo americano? Não necessariamente. Mesmo nos Estados Unidos, eles denunciam que são interesses de grupos que agem para além do Estado americano. Então, a guerra híbrida também opera em outros níveis, no sentido de que tem estratégias, obviamente, de agências de inteligência, tem interesses chineses, tem interesses russos, tem interesses franceses, israelenses, mas o que é mais efetivo e que ataca o mundo inteiro é a operação americana. Né? Então, a guerra híbrida está dentro desse contexto de uma série de operações que vão desde primaveras, aquelas manifestações de rua que aconteceram no mundo todo, no mundo árabe, no leste europeu, aconteceram tentativas na Rússia, na China, em Cuba, Venezuela, Síria, de guerra civil em alguns países, e o que aconteceu no Brasil desde 2013 não está falando desse contexto. A gente está falando da mesma coisa. Mas tem a chamada lawfare, essa guerra jurídica que eles dizem aí do Moro e do Lula, mas isso é outra história, que a gente conversa sobre isso. Tem essas ações de fake news, que a gente depois vai retomar, propaganda em redes sociais, existe esses ataques econômicos. Então a guerra híbrida ela se manifesta em uma série de operações, mas tem uma característica que todos os colunistas que têm falado disso erram. Eles não falam de uma característica mais importante na guerra híbrida. Ela é marcada por uma forte dinâmica, acelerada, ela vai acelerando, visando uma série de operações que são adaptativas e que mudam de estratégia o tempo todo para atingir o mesmo objetivo e criando essas condições entre destruir as instituições e a opinião pública e mesmo a democracia do país, onde essa dinâmica é o que importa. A guerra híbrida é esse monte de atos políticos acelerados e um monte de situações estranhas, que vão desde acidentes, a morte de ministro, ataques em escolas. Você vê na imprensa um monte de boato e gente falando em mídia alternativa que fulano é dono de tal empresa, ou que tem tal vazamento e depois não se comprova, mas você vê um monte de operações. Essas operações, elas que são a guerra híbrida, e essa dinâmica para atingir um fim, e que isso tem a ver com os think tanks, que depois a gente vai abordar, é justamente o que realiza essa estratégia. Então, não se trata apenas de uma ação jurídica, não se trata apenas de eleições. Muitos colunistas tentam simplificar como uma dessas coisas. Não, é essa dinâmica forte que você identifica a guerra híbrida e que cria esse caos social e político e que o Brasil inteiro está vendo, está aí sentindo um clima terrível no meio da comunidade. Isso é criado, isso é fabricado. Ok. Boa explanação. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Álvaro Gerbolê entrou. Boa noite, Chicão. Boa noite. Ele dá aqui o Emerson também, SG, está dizendo, estão acabando com a Previdência do povo, não a reforma da Previdência. Álvaro Gerbolê. Vamos falar do desmonte de Estado daqui a pouco. Boa noite ao convidado também, o Álvaro Gerbolê. Está lá na Itália, lá em Milão. Cleide Pinheiro entrou. Ângela Maria Landarim. Boa noite, mas como reagir a esta guerra híbrida? Nós vamos falar aqui para frente. A Cleide Pinheiro dando uma boa noite aqui e tal. E os think tanks, quem são os think tanks, onde eles estão e quais os propósitos desses think tanks? Bem, vamos traduzir isso de uma maneira mais simples possível. São profissionais... Só deixa eu, antes um pouquinho, por favor, explicar para o pessoal. Pessoal, às vezes eu estou olhando aqui no celular, às vezes estou olhando para cá, às vezes estou olhando aqui, mas... É o entrevistador que é o técnico. Exato. É o gerenciador da rede. Então, não é que não estamos dando atenção para o nosso entrevistado. Acho que é uma interativa isso. Estou interagindo com a turma ali ao mesmo tempo. Isso aí. Só deixa eu ler bem ligeiro aqui, que eu recebi aqui do 247. Boa noite, Chicão. Chegaram os destaques de hoje.
Mercado celebra a destruição da Previdência. Bolsa sobe e dólar cai. Governo comprou votos para liquidar com a Previdência. Reconhece ministro. Morre o jornalista Paulo Henrique Amorim. Dallagnol estaria indignado com o tratamento dado a ele após vazamentos. Ameaçada de ser expulsa do PDT, Tabata Amaral diz que seu voto pela reforma é por convicção. É isso aí. Então, quem são os tic-tacs? Isso daí então. Tudo faz parte da análise da conjuntura. Depois a gente volta nisso, hein? Isso, Odelmar Paulo Morte. Tema por demais oportuno, especialmente na atual conjuntura. Inteirar-se no tema é oportuno para que se possa compreender esse clima de beligerância difusa. O professor lá aposentado lá de Passo Fundo. Delmar Paulo Morte. Olha, a questão dos think tanks é que eles são profissionais que foram criados justamente por agentes de sistema financeiro que eram especialistas, professores, pesquisadores, matemáticos, cientistas sociais, pessoas que lidam com a informação, com a publicidade, com a psicologia cognitiva, e essas pessoas que têm um treinamento, uma capacidade de ajudar a desenvolver estratégias de opinião pública ou de guerra, e de guerra inclusive não convencional, ou seja, sem armas, eles começaram a orientar os próprios militares para evitar maiores danos e destruição de patrimônio e de infraestrutura que o capital precisaria após uma guerra, e também para manter uma aliança do sistema comercial internacional, apesar das guerras. Então eles precisavam do quê? De um tipo de inteligência que não era apenas militar de combate, mas de um combate sem combate. Isso tem tudo a ver com a arte da guerra. Sem dúvida. E essa arte da simulação, ela foi bancada muito por instituições liberais econômicas, portanto, a favor do sistema financeiro. Mais do que tudo, não é um grupo conservador e não é socialistas. Hoje tem muitos neocons, neoconservadores, mas eles são essencialmente liberais. E esses liberais, eles foram criando escolas. Então tem a RAND, tem a Atlas, Atlantic Council, por exemplo, que é a mais militarista das ONGs think tanks. Ela foi criada para criar essas estratégias, relatórios, cursos, treinar as pessoas. Ela foi criada quando? Em 62, durante aquela crise de mísseis. Entre Cuba e Estados Unidos. Exatamente. Então, eles são essas organizações. Hoje em dia tem mais. Tem Cato, tem aqui no Brasil essas Millennium, Instituto Liberal. Isso são os institutos think tanks. E no Brasil, eles treinaram, no mínimo, mais de 10 ONGs, alguns apontam até 30, mais de 3.500 profissionais na última década, para imprimir uma estratégia de tomada do poder por um regime ultraliberal, para desmonte de direitos sociais, implementação de um projeto que combina com essas conversinhas de ponte para o futuro, que é ponte passado, mas enfim, mas que apontaria para um desmonte do Estado brasileiro, também para adequar o Brasil à quarta revolução industrial, onde os empresários e governos passam a não ter mais compromisso com a população. Porque não vai ter emprego com a tecnologia que está vindo. Sem dúvida. Então, eles querem se livrar do povo. E dos compromissos sociais. Dos compromissos sociais. Então, eles precisavam fazer uma mudança no regime brasileiro para interesse só dos ricos. Não pensem que isso vai atender aos interesses da população. Às vezes, uma coisa ou outra. No mexer, acaba se ajustando uma coisa interessante. Um pingo d'água aqui, outro pinguinho ali. Mas, no geral, essas estratégias atendem esses grupos e eles estão atrás da preparação de manifestações, eles estão atrás do planejamento de fake news, atrás de vários canais, vários jornalistas que chamavam de os urubólogos, né, da imprensa, são financiados por essas pessoas. Por exemplo, tem veículo local, que eu não vou falar o nome, que estava falido, e tem um monte de colunista agora de liberal, que fica falando da reforma da Previdência, de corte de direitos, de não sei o quê, e que o salário deles vem dessas ONGs. Né? Então, eles estão se sustentando na base de dinheiro dessas organizações. Isso é muito comum, pessoal. Não pensem que isso daí é uma situação isolada. Ok. Bonita explanação, é isso aí. O Adalberto Fávero entrou, Valdecir Chagas também entrou, um grande abraço. Álvaro Gergolê fala, seria o Brasil
Seria o Brasil um tubo de ensaio da guerra híbrida? Exílio Diniz entrou. Deixa eu responder ali. Célia Lima Cruz. Álvaro, veja... Só deixa eu ler a Tânia Pastorelli de Foz do Iguaçu. Boa noite, Chico. Boa noite, Tânia. Tudo bem com você? É isso aí. O Álvaro Gregolê, seria o Brasil um tubo de ensaio? Olha, eu recebi acesso nesses vazamentos internacionais a vários manuais da CIA. NSA, tudo isso aí hoje em dia, se você pesquisar bem, você acha, porque vazou com aquelas coisas de Snowden, Assange e tudo mais. Eu li esses relatórios. Então, a guerra psicológica, operações não convencionais, tudo isso já está em manuais antigos, como eu falei, isso vem evoluindo. Esse contexto de guerra híbrida tem essa dinâmica diferente, isso é novo. As primaveras pelo mundo já tinham uma estratégia nesse sentido. Festas coloridas, festas de rua, vinha a polícia, batia, era combinado com agentes públicos, diziam que o governo era autoritário, chamavam as pessoas para a rua para derrubar um governo. Isso tentaram em vários lugares, vocês devem se lembrar das primaveras árabes. E esse modelo que aconteceu no Brasil, eu já falava que isso daqui é uma coisa nova, e já vi também o Pepe Escobar falar que realmente esse modelo que fizeram no Brasil é único. Eu não diria que aqui é tudo de ensaio, eu diria que como brasileiro... Pepe Escobar é um jornalista internacional, investigativo, está sempre andando para a China, para a Rússia, ele não estudou o caso brasileiro, mas ele viu situações similares no exterior e falou, olha, o que eu acho que no Brasil está acontecendo isso. Eu estava investigando o caso no Brasil e eu confirmo o Pepe. Pepe, a gente já troquei mensagem, já mandei para colegas comuns e outras pessoas já falaram. Eu repito, sim, o que aconteceu no Brasil foi uma guerra híbrida, confirmo também a tua tese, só que eu não diria que aqui é o tudo de ensaio, mas que esse avanço no modelo, porque eles tiveram que tentar muitas estratégias aqui diferentes, porque o povo brasileiro é incomum, né? O Brasil não é para amadores, eles tiveram que fazer muitas estratégias, então aqui se desenvolveu mais coisas. E que coisas aqui, por exemplo, antes da gente falar aí das consequências, eu trouxe aqui uns papeizinhos, pessoal, vou aproximar um pouco da câmera aqui, isso é um mapa mundi, que está no filme do Oliver Stone, com dados que o Snowden liberou, mostrando, por exemplo, que o programa PRISM do NSA tinha baixado, naquela época, 2 bilhões de e-mails e comunicações no Brasil. Então, isso daqui é um sistema de vigilância que permitiu esse tipo de operação, porque eles precisavam de informação, de Big Data. A gente, na guerra nova, na guerra híbrida, o Big Data ele ajuda o banco de dados a organizar quem são os agentes que falam, quem tem a ver com quem, como que pode juntar grupos de organizações. Então, na época, a gente achava estranho que, de repente, uma manifestação começava a bombar. Ninguém se perguntava como isso acontecia. Por exemplo, o Mídia Ninja foi criado na Tunísia em 2013. Né? E o Mídia Ninja cobre muito a agenda pós-moderna, identitária. Né? E eles rodam a plataforma deles na plataforma Oxymite. O que é o Oxymite? O Oxymite é uma plataforma de apoio de movimentos sociais da ONG Open Society, que pertence ao Jorge Soros, o maior especulador do mundo. Inclusive o financiador da Tabata, que foi que se é um deles, aí, vereador, mas o Lehmann também. Deputado estadual, o Lehmann também, né? E aí notem o seguinte, esse tipo de informação... Principalmente o Lehmann. Principalmente o Lehmann. Mas por que eu estou falando isso? Porque é notório na imprensa internacional que a Open Society bancou as primaveras pelo mundo e tem gente que continua insistindo em dizer que o que aconteceu no Brasil não foi uma primavera. Então, veja aqui só mais um exemplo. Aqui nós temos a prestação de contas do Fora do Eixo, Mídia Ninja, onde na própria prestação de conta deles tinha lá 50 mil dólares, se não me engano, está aqui fora do quadro, mas olha aqui, projeto Ninja para o NED, NED for Democracy, que é National Endowment of Democracy, que é do Pentágono, que é reconhecido como órgão do Deep State, que faz essas operações pelo mundo, de manipulação de massas, para primaveras. E isso também é notório na imprensa internacional. E aí, do outro lado, quando as pessoas viam essas manifestações, elas diziam assim, mas MBL, vem para a rua, isso não tem nada a ver, não foram financiados. Mas veja, lá na página Students for Liberty, diz o nome das organizações, tem aqui uma que é a Atlas Economic Research, que é dos irmãos Foch,
né? Aqui, essa aqui. E eles financiavam no Brasil Estudantes pela Liberdade, do qual o fundador dos Estudantes pela Liberdade disse que eles criaram o MBL para fazer essa agitação, já que eles não podiam aparecer na rua. Isso está em imprensa, tudo que eu estou falando aqui é público. Não preciso me justificar de nada, viu, pessoal? Isso tudo está na imprensa. E isso daqui é a prestação de contas dos Estudantes pela Liberdade, e toda vez que tinha manifestação verde e amarela na rua, tinha lá depósitos de 50 mil, de 70 mil, de 90 mil da Atlas Economic, que é dos irmãos Koch, que fazem, assim como Lehman, como Soros, financiamento de organizações pelo mundo para agendas sociais que são preocupados com a sociedade. Isso é o que eles dizem. O que eles fazem é a fratura das democracias, destruição de interesses populares para o interesse deles. Né? Então, é isso que funciona, é assim que funciona esses jogos. Essas organizações, todos esses movimentos novos que surgiram pelo Brasil, esquerda ou direita, isso é a teoria das tesouras, são financiados para fazer uma coreografia, todo mundo ficar hipnotizado olhando o jogo. E eles jogando. E atrás é o titireteiro, que, segundo os bonecos, o fantoche, dos dois lados são mãos diferentes do mesmo titireteiro. Então, isso tudo faz parte da guerra híbrida para iludir a população. Então, vocês terem uma ideia como isso é planejado, isso aqui é a página do Game, que tem um livro também, que é The Force More Powerful, que é uma página de organização e planejamento de protestos, de como derrubar ditadores. Esse tipo de material eu recebi aqui no Brasil, eu via isso circulando nas redes desse pessoal que chamava jornais de gente, esses movimentos. Eles faziam treinamento de pessoal por videogame com uma organização, estrutura parecida com a organização militar. Quando eu postei um texto meu, uma foto que eu tirei da Rua 15 nas jornadas de junho, olha, a rua lotada. Eu mesmo tirei essa foto ali. Rua 15 de novembro, em Curitiba. Isso. Foi aqui, 17 de junho de 2013. O que aconteceu? 1.550 pessoas curtiram. Eu achei normal, bastante gente, né? Sem dúvida. Só que 5.419 compartilharam. Está errado isso. 1.500 curtiram e 5.000 sem curtir compartilhou. Estranho. Quem entende de rede social acha isso estranho. Um amigo meu foi me explicar que alguém viu minha foto ligada a esses movimentos, impulsionado com bots, que é esse uso dessas ferramentas digitais. Não fui eu, alguém fez isso com a minha conta. E depois desse dia eu comecei a ficar preocupado e comecei a prestar atenção nisso. Porque daí você nota que essas redes sociais, tudo isso é muito bem planejado. Vamos dar mais um exemplo aqui. Isso daqui é um documento que eu consegui com uma organizadora de protestos que fazia essas manifestações pela rua. Desculpem aí a fonte pequenininha, mas ele é um infográfico de organização, esse é o lá de Minas Gerais, tinha pelo Brasil todo. Que universidade? Que grupo social? Quem vai para onde? Quem articula o quê? Com Black Bloc, com Anônimos, com gente de movimentos de rua, com Marcha da Maconha, com Marcha das Vadias, etc. E com gente dos liberais e da direita juntos. O que mostra o quê? Que todos esses movimentos estavam sendo jogados para a rua por esquemas extremamente bem organizados, planejamento sincronizado, com financiamento, com planejamento, e o povo achando que aquilo era manifestação espontânea. Deixa eu ler só mais um. Só mais rapidinho, que são mais 3. Ah, tá. E aqui, para a gente encerrar essa parte, esse daqui é a página do Revolution, How to Film a Revolution. É um filme que eles ensinam com esquema militar. Olha aqui, um monte de gráfico aqui de posição que nem se fosse armas, de como atingir alvos e tal. Sabe o que é isso? É um vídeo de treinamento de como filmar um protesto feito por organismos de agência de inteligência militar. Isso daqui estava sendo circulado em rede social nessas manifestações. Uma coisa é ficção. Isso é público. Isso vocês acham, com esse nome que eu dei, vocês acham isso no YouTube. Isso não é coisa escondida. Tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, é público. E eles circulavam o mesmo material aqui, ó, de como se vestia na manifestação, agasalho, tênis, a máscara antigás, tudo mais, na Ucrânia, na Arábia Saudita, no Brasil, os mesmos materiais das primaveras.
Então, não tem novidade, pessoal, sobre isso. Tudo isso daí está circulando os mesmos materiais, todo mundo tem máscara antigás no Brasil e máscara antigás nos Estados Unidos. Tudo, entendeu? Tudo igual. Padronizado. E tinham vídeos de treinamento circulando naquelas páginas do Anonymous. Aí o pessoal diz, ah, foi espontâneo. Eu queria saber, por exemplo, quem são os Anônimos. Eles circulavam isso daqui, ó. Material de uma ONG, chamada Otpor, Canvas, de Belgrado, que é notória por treinar movimentos de primaveras pelo mundo e por ser financiada pela CIA. O financiamento, além deles da CIA, é notoriamente da Open Society de Soros. Tudo isso daqui é público. Esses materiais aí, eu consegui aqui e conferir na página de todo mundo. Eles mesmos circulam com esse material lá. E eles usam o manual do Gene Sharp, que era um consultor da CIA e NSA, que era como derrubar um ditador. Mas a pergunta é, nós estávamos numa ditadura ou numa democracia? Eles usaram esse manual no Brasil. Então, isso é uma arrancada que eu fiz aqui, pessoal, para vocês entenderem que se trata de uma grande operação, onde cada notícia, onde cada manifestação tem alguém atrás. Nada é à toa. E aí a pessoa diz, é teoria conspiratória. Olha, pessoal, tem nada a ver. A Open Society soltou para esses movimentos que eles articulam um fundo de 10 bilhões de dólares e a ONG, 10 bilhões numa ONG. É a ONG com o maior recurso do mundo. Então vamos lá. Legal, a explanação está legal, nós estamos indo para frente aí. A Célia Lima Cruz deu boa noite, o Álvaro Grigoli. É engraçado imaginar que a crítica a esta análise sociológica desse fenômeno nada mais é do que a própria realização da guerra híbrida. Engraçado, é isso aí. Adriano Nabuquense entrou. Daí, bicho, beleza? Vereador lá de Joaquim Nabuco, em Pernambuco. Abraço. Álvaro, se você puder disponibilizar esse material, depois agradeço, Álvaro Grigoli. Adriano, boa noite, meu amigo Chicão. Boa noite, um abraço para você. Boa noite, pessoal. Nós estamos aí com 32 minutos de programa e vamos andando para frente. Quais as forças que estavam por detrás dessa guerra híbrida no Brasil? E também quais as consequências desta guerra para o Brasil? É importante frisar que aí um contexto entre teórico e internacional, mas no Brasil o objetivo era criar esse clima político, a mudança de governo, como eu falei para vocês. Tudo isso entra numa sucessão de ações entre esquerda e direita que vai levar ao regime atual. E a gente tem que lembrar que as forças não agem sozinhas. Então, quem se opõe a essas forças ajuda ou atrapalha. Perfeito. Ou comete erros e é derrotado. Então, ninguém age sozinho. Então, existe um fenômeno junto disso, que é o de vitimização do PT, do qual eu, pessoalmente, discordo dessa tese. Não sou oposição ao PT, quero deixar claro, e também não sou do PT. Né? Mas o ponto é que, sem os erros do PT, ao receber informação dessa guerra híbrida da Rússia, da Turquia, da Venezuela, e eles não reagirem, irem para uma questão de comunicação pública, eles entregaram o jogo. Então, o Brasil passou por um processo de uma convulsão social, forças disputando, alguns acertaram mais, outros erraram, e no meio disso, os que eram os verdadeiros agentes que se beneficiariam, deixaram todo mundo se esfacelar, colocaram um agente na frente, que nem é o agente deles, não é, esse governo não é o que eles pretendiam, eles queriam colocar um liberal mais comportadinho, mas eles viram que nessas forças polarizadas, quanto mais um lado aquecia, o outro aquecia, e que isso entrava no discurso do antipetismo, que cresceu muito no Brasil. E que seria mais fácil apostar num governo bem reacionário, com um monte de contradições, loucuras, inclusive, né? Gente que acredita em terra plana, né? Que não existe aquecimento global. Eu sigo números, eu não sigo nenhuma coisa ligada à fé religiosa ou teorias conspiratórias que acabam, sei lá, chegando em aliens. Não, a gente segue valores, pagamentos, instituições, CNPJ, a gente lida com situações reais, não é teoria conspiratória. Mas esse pessoal todo parece meio loucura. Tem um grau de debilidade aí, né? Nesse pessoal. Só que essas forças precisavam de alguém na frente para eles poderem concretizar o plano deles.
não tem ninguém, é esse mesmo, então vai. E apoiaram. Então, é para dizer que quem está no governo não é o senhor Bolsonaro. Bolsonaro é o fantoche que eles pegaram no momento e colocaram à frente. Então, a consequência disso já tem vindo desde o governo Temer, que é o início do desmonte nacional, desmonte de direitos, e que agora se concretiza. E isso daí acaba a guerra híbrida. Algumas pessoas me perguntam como reverter a guerra híbrida. Não tem como. Porque a guerra híbrida é essa fratura nas instituições, no clima político, no sistema jurídico, no sistema democrático, e que coloca no poder um grupo que vai atender interesses de grupos maiores, e depois de instalado, o que acontece, o que está acontecendo no Brasil é como aconteceu no Chile, dos anos 80 do Pinochet, que é uma série de ações que deixam a população em caos, enquanto tiram direitos e colocam forças opressoras para controlar o povo. Só que agora tem tecnologia, então eu brinco que a gente está no Chile 2.0, que é a nova versão desse caos, dessa coisa meio de distopia, parece uma coisa meio de ficção, e é assustador, porque não é ficção, está acontecendo. Esse é o ponto. E isso é a tal da doutrina do choque, que está sendo instalada agora, que eu acho que a gente pode, daqui a pouco, mais para frente, né? Mais para frente a gente volta na doutrina do choque. Vamos ver aqui. Adriana Buquesi, um abraço, muito boa essa matéria, legal, é isso aí. E a gente pede, pessoal, para que vocês compartilhem nossa live, curtam, né? Que assim mais pessoas passam a conhecer o nosso trabalho e se inteirar desse assunto tão importante aqui. Manuel, o que você teria a dizer sobre esses fenômenos modernos, fake news, false flag, que é a bandeira falsa, fire housing e o pós-verdade, que não é fake news? Vamos lá. O que é o fake news antes? É importante a gente dominar esses conceitos, porque eles fazem parte da guerra híbrida e desses processos e usos, tanto de questões políticas, quanto de comunicação pública, quanto de tecnologia, para influenciar os resultados sociais. Então, por exemplo, o fake news, ele pode ser chamado simplesmente de mentira, mas o fenômeno ele se espalha na atualidade, fazendo com que exista uma disputa de narrativa do que é a verdade. E ele se instala ali como uma mentira que vai circular em redes sociais e coisas assim, do qual as pessoas têm até uma dificuldade de diferenciar do que está no noticiário. Virou moda depois que o Trump começou a usar direto, né? E passa a compartilhar sem saber. E passa a compartilhar. O false flag já é a bandeira falsa, já é um termo mais antigo, que são esses jogos em que se lança uma notícia falsa, ou se lança um ato institucional falso, ou acontece um falso ato terrorista, né? Onde a população fica atordoada, prestando atenção em algo, enquanto o verdadeiro jogo passa longe sem ninguém ver. Isso tudo está acontecendo direto, pessoal. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo com esse clima político no Brasil atualmente. Já o fire hosing, ele tem a ver com isso também. É como você jogar querosene na fogueira, de mangueira. Você vem assim com mangueira e dá-lhe mais confusão. Isso é para criar dissonância cognitiva, que tem a ver ali com o professor colega nosso citou, que tem a ver com você criar o caos psicológico e tanta informação que as pessoas não conseguem nem refletir. Perfeito. E aí a pós-verdade, ela já entra num conceito parecido com fake news, mas ele tem a ver com essa questão que os grupos, eles sabem muitas vezes que não é verdadeiro, mas na disputa de narrativas, aquilo reforça suas próprias crenças, e para influenciar os outros com uma informação falsa, mas que fecha com as convicções de alguém, os indivíduos ficam replicando isso para disputar os corações e mentes dos outros, dizendo que aquilo é uma verdade, uma realidade alternativa. Diz, olha, é a minha realidade, é a minha verdade, outros que é a verdade dele. E aí as pessoas entram nessa questão de que tem uma verdade aqui, uma verdade aqui, que não são verdade, mas que atendem aos jogos de polarização. Os grupos políticos ficam se alimentando disso e no cinismo, sabendo que às vezes o que eles estão defendendo não é verdade, eles não estão nem aí, eles dizem dane-se. Isso é o que eu acredito. E isso gera uma obscenidade, cinismo, e o ambiente público fica desagradável.
entra na questão da necropolítica, essa questão toda de que todo esse ambiente político entre as decisões e a comunicação pública é tóxico. Essa toxicidade tem a ver com esse momento onde a sociedade, os agentes públicos que preferem entrar nesse jogo, ao invés da gente tentar pensar na democracia, nas instituições, no futuro do Brasil, eles estão dispostos a destruir seus inimigos, uma coisa que depois a gente pode retornar, com aquela ideia de política soma zero, né, que é o jogo soma zero, do qual os agentes têm intenção de destruir o seu oponente, tirando-lhe tudo o que pode ganhar. Ou seja, eles estão dispostos a destruir as instituições, acabar com o clima político e levar o país para o lado deles, disputar o país, nem que o Brasil seja arrasado. Aí o que resta normalmente com a destruição das instituições é a terra arrasada. Né? Vamos ver aqui o Pedro Cirineu, boa noite, parabéns, está dando parabéns para nós aqui. Valeu, Pedro Cirineu, um abraço para você. E quais são os mecanismos utilizados para esses instrumentos? Eu vou dar um exemplo bem rápido, que não tem muito tempo, mas eu separei aqui, por exemplo, vazamentos sobre a Cambridge Analytica. Isso aqui é uma página de programação do Facebook. O Facebook é aberto, por exemplo, para empresas de marketing digital que podem operar dentro do sistema a programação e roubar dados dos clientes, criar Big Data, mandar mensagens no lugar das pessoas, manipular dados. Né? E isso é feito, por exemplo, com bots, com algoritmos, mas também com esses mapas de geodirecionamento, onde eles identificam o mapa e o perfil de cada usuário político e conseguem mandar comunicação dirigida. Isso aqui é um mapa, por exemplo, do Estado americano, onde eles sabem quem é uma posição de outros em cada cidade. Vou deixar ali para você. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia. E esse daqui, por exemplo, é um estudo de psicologia cognitiva. Então, eles traçam perfis de usuários, e para cada usuário, para cada bloco de usuário, aqui é um perfil mais conservador, aqui é um mais liberal, aqui é uma pessoa que acredita mais em fake news, enfim, eles mandam um tipo de propaganda dirigida para cada grupo. Sabendo que o cara gosta de ler aquilo. E os grupos são manipulados mais facilmente do que antigamente. Né? E se acham bem informados. E eles traçam perfis psicológicos, então tem aí psicólogos, sociólogos, antropólogos, técnicos. É impressionante a capacidade deles de manipulação hoje. Isso é, por exemplo, parte da informação de como eles estão manipulando as pessoas hoje em dia. É através de Big Data e de tecnologia pesada e de rastreamento dos seus dados pessoais. Eles rastreiam os dados de cada um de vocês e eles sabem exatamente como manipular vocês. Legal. Pedro Cirineu, nossa democracia está ameaçada. Manuel, o que é a doutrina de choque, segundo a pesquisadora Naomi Klein? O que é isso? O que é, segundo a teoria dela? Retomando lá o que ocorreu no Chile, e que é o que vão fazer agora no Brasil, já estão fazendo já aí um balanço dos 6 meses iniciais desse governo, é uma série de medidas ultraliberais com um regime autoritário, mesmo que se finja democrático, mas na prática eles controlam mais os cidadãos, eles colocam mais forças militares, eles procuram fazer um regime de opressão com a justificativa que estariam combatendo do ladrãozinho a corrupção. Mas é engraçado que combatem isso só com viés. Né? E, ao mesmo tempo, o objetivo disso com as alianças com forças capitalistas é atender interesses ultraliberais, rachando com as estruturas do Estado, mas já não mais na guerra híbrida, no comando do Estado. Aí já é o governo que está na frente, ele vai desmontar os interesses dos cidadãos, levando os cidadãos ao caos social e político, a falta de saúde pública, saneamento, direitos, privatiza tudo, e os sujeitos vão ter que pagar cada serviço para empresários multinacionais que tomam conta daquele país, e aquilo gera uma sociedade que vive no desespero, e porque desesperada está, nem tem tempo de reagir. E brigando entre si. Brigando entre si e não consegue nem reagir ao desmonte. Vamos dar exemplo. O governo Bolsonaro entrou e fez lá o revogaço. Olha, a partir da análise dos primeiros 6 meses. Isso, vamos já para a análise. Esse revogaço, ele tirou 250 decretos ali, ele revogou. Olha, tem aqui decretos lá, bem antigos, até da época do Getúlio dos militares, mudando algumas regras militares. Tinha vários aqui de impostos do final dos anos 70, dos anos 80 e 90. E dos anos 80, da época da Constituição, eu abri esses decretos, e também da época do Lula,
e muitos direitos sociais. Mas tem questão ambiental, tem questão de participação social, reduziram a participação social, instrumentos de fiscalização importantes, estão tentando fazer aí outras mudanças, por exemplo, eles sem base no Congresso, vai lá na base do decreto, né, e vai tentar fazer o quê? Impor decreto de armas, em vez de aumentar a segurança pública, da arma para o cidadão. Aqui no Brasil é cheio de pinel, tem gente machista que vai matar a namorada, briga no trânsito, isso é uma besteira, é um caos isso, porque ninguém vai se defender de bandido, isso vai dar briga no trânsito, tiroteio, né? E aí tem o decreto de armas que ele não conseguiu passar porque era inconstitucional. Tentar criar sigilo em cima da informação pública, violando um princípio básico da administração pública do artigo 37 da Constituição, que é a transparência, né? Mas esse deu errado. Está tentando o decreto indígena, esbarrou, mas já estão fazendo novas leis. E alguns ele passou. A reforma da Previdência estão tentando fazer, mas vai ser um regime de capitalização, que é o que eles fizeram no Chile. Então ele está tendo algumas derrotas, porque o Centrão ali está tentando entrar no meio termo, porque tem interesses de base, de Estado. Alguns deputados querendo pegar uma graninha também. Tem de tudo. Não é? Tem coisas boas e ruins nisso aí. Não vamos colocar no escaldedão. E algumas medidas provisórias já caducaram, né? Então, por exemplo, aqui a MP 868, que é para privatizar órgãos estaduais, né? E também ele está tentando fazer essa situação por medida, mas também caducou, que é para pegar todas essas empresas secundárias das empresas públicas e, sem decreto nem nada, poder privatizar, sem passar pelo Congresso. Veja, se vocês olharem esse governo, em resumo, existe mais proposta de desmonte de estrutura social do que qualquer proposta de geração de emprego, de desenvolvimento de renda, de desenvolvimento de indústria nacional, ainda que alguns digam que a baixa de imposto vai favorecer. Mas veja, vamos baixar imposto de rico. No Brasil, o rico só paga 4% de imposto. É 30%, 40% nos países ricos. Aí o pessoal diz assim, baixa de imposto para quem? Né? E a gente tem uma outra situação que eu acho escandalosa, que é esse acordo com a União Europeia, com o Mercosul. Que notem, eu não vou nem entrar nos números, pessoal, porque não dá tempo, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, vão dar de 10 a 15 anos para baixa de impostos e proteções entre os dois blocos. O bloco que tem mais superestrutura, tem uma infraestrutura eficiente, vai levar vantagem. Sem dúvida. A Europa está séculos na frente criando indústrias, criando estradas, criando portos. Portos, assim, em algumas cidades, como Londres ou Hamburgo, tem 1000 anos aqueles portos. Né? Então, imagine tudo que foi sendo construído em cima. Então, na medida que eles são mais eficientes, o que vai acontecer? O Brasil vai comprar material manufaturado de alta tecnologia por preço alto, não vai vender nada industrial, vai ficar vendendo commodity, que é a coisa do agronegócio, minério, soja, etc. Estaria substituindo a industrialização pela importação. Que é um regime colonial. Ou seja, esse acordo da União Europeia e essa subserviência aos Estados Unidos, venda de Embraer, base de Alcântara, ir para a OCDE, tudo isso que o governo está assinando, todas as questões de relações internacionais também, é muito entreguismo para um governo só. Acho que nem Fernando Henrique Cardoso teve coragem de fazer o que o Bolsonaro está fazendo. É uma entrega dos interesses nacionais diretamente para a União Europeia e para os Estados Unidos, colocando o Brasil na condição de país colônia, como era há 300, 400 anos atrás. É uma situação muito grave que está acontecendo, a minha análise desse início de governo. Ok, boa explanação, legal. O Vital Silva entrou e o Joaquim de Paula também. Obrigado aí pela presença de vocês. Manuel, como que você analisa as revelações do Intercept? Chegamos na conclusão. Essa que sobre os diálogos dos procuradores do Ministério Público Federal com o juiz Sérgio Moro, né? E tem o caso do pavão misterioso também. Exatamente. Como que você analisa esses dois momentos? O Intercept e o pavão misterioso. Quem que... No Intercept nós sabemos que é o Glenn Greenwald, que é o cabeça ali, enfim. E o pavão misterioso, dizem, comentam-se nas redes sociais aí que seria o Carlos Bolsonaro. É isso mesmo, não é? Não sabemos. Não sabemos. Como que você analisa esses dois? Igual. Mas dizer que isso não cabe à Polícia Federal. Exatamente. Olha, eu queria dizer que eu vi os depoimentos todos,
Senado, Congresso, na Câmara dos Deputados com o Moro, eu li as entrevistas, eu vi os textos, eu vi a áudio recente, falei com especialistas e consultei colegas que são aí da área de tecnologias, me disseram que é muito difícil ter tido vazamento hacker do Telegram. Isso alguém tem invadido, é mais fácil ter sido vazamento de alguém da equipe. Uma vingança, um funcionário infiltrado, um promotor descontente, entendeu? Mas invasão, tanto que o Telegram tem uma nota lá na página deles que eles pagariam $300 mil para quem conseguir invadir o sistema deles. Então, olha, tudo bem, são russos. Seria por si só aí uma tese de dizer que os russos é que estão fazendo isso contra o Brasil. Isso aí já é uma tese conspiratória. Teoria da conspiração. Mas veja, mas os russos realmente sempre tiveram grandes cientistas. Então, se os caras de lá dessa empresa dizem aqui não, eu acho que não mesmo. E Sérgio Amadeu, outros especialistas, já comentaram também que não acreditam nessa tese. Né? A mesma situação se aplica também ao aspecto do discurso. O discurso é vago, fica numa negação que não nega, é um discurso assim vago e que aponta para que tudo isso de fato está acontecendo. E eu acho que agora o vazamento da Lagnol com voz, eu acho que fecha de que esses documentos existem. Tá para sair um áudio do Moro. Está prometido, aí estou sabendo já também. Então a tendência, primeiro, é que sim, isso ocorreu. Que é um juízo parcial. Eu quero dizer muito claramente, pessoal, eu não acho, porque fui Conselheiro Nacional de Cultura e identifiquei muito problema de desvio de dinheiro. Eu não quero aqui me tornar um antipetista, vir com uma agressão boba, porque eu não tenho que entrar nesse jogo. Não farei isso. Mas eu vi muita irregularidade. Então, se alguém diz para mim assim, eles são inocentes, eu digo, não são inocentes. Tem muito inocente na base, professor, gente honesta, sindicalista, aí trabalhando, batalhando pelos direitos, trabalhando pela educação. Pessoas que são boas. Só que cúpula política é suja em tudo quanto é lugar, pessoal. E tem um monte de gente que se submete a isso. Então eu vi coisa errada. Agora, dizer que o Lula, naquele processo, ele é inocente, eu também tenho desconfiança que não é. Agora, eu li o processo. O processo do Moro é tendencioso, ele não respeitou prazos, ele foi parcial. Eu estou falando de análise do processo. Eu li e li analistas. Você me conhece, eu sou chato, eu leio mesmo bastante. E falei com outros especialistas que deram outras abordagens jurídicas que eu nem conhecia. Eu sou cientista político, eu consultei advogados. Realmente é um processo contraditório. E, por mais que tenha ido para a segunda instância, ali parecia combinado. E esses áudios, esses textos, agora provam a combinação. Então eu tenho a seguinte teoria. Não acho que o Lula é inocente. Não acho também que o processo dele foi justo. São duas situações distintas. Sem dúvida. E que o juiz é parcial, está se comprovando o que muita gente já dizia. E olhando o processo, já se tinha essa suspeita. Então, eu acho isso importante as pessoas frisarem. Agora, a gente tem que pensar os casos de uma forma separada. Bem, violar documentos de autoridades no Brasil é crime. O Glenn Greenwald violou? Não, ele é um jornalista. Se algum hacker, duvido, mas teve um vazamento com certeza, alguém passou isso para ele, a justiça vai ter que investigar a pessoa que passou. Mas no artigo 5º da Constituição, em tratados internacionais, é garantido a liberdade de expressão do jornalista e é garantido também o sigilo da fonte, para proteger contra crimes políticos. Então, se eles vão investigar, eles têm que descobrir quem é a pessoa que fez o vazamento. Mas veja, o Moro é o ministro da Justiça. O Moro, quando fez o vazamento da Dilma com Lula, fez isso. Porque se vocês forem no YouTube e procurar esse vazamento, vocês vão ver que ele começa com a secretária discando. Tem o barulho da secretária discando, falando com alguém do lado do Lula e passando para a Dilma. Portanto, o áudio veio de um grampo no gabinete da presidência, sendo que o Lula era investigado. Qualquer um pode conferir. Vão lá e ouçam esse áudio. Está no YouTube. Então, todo mundo comete falhas, erros, faz os erros, mas todo mundo é santo. Né? E, do outro lado, o mesmo artigo 5º da Constituição diz que não pode
de maneira alguma, o anonimato. Que no caso, o pavão misterioso. O pavão misterioso. Por quê? Você escreveu um texto, coloca com pseudônimo, coloca numa fonte que não é jornalística em algum lugar para todo mundo ler, e não diz quem você é, isso é um ataque. Isso não é jornalismo. O Glenn Greenwald e os jornalistas, o Rafael, a Amanda, todo mundo ali que eu sei quem é também, estão assinando as reportagens. Essa coisa de você vazar com... Em outros termos, estão dando a cara a tapa. Estão dando a cara a tapa. Isso é jornalismo. É você forjar um documento. Isso é uma besteira. Tem uma coisa ali que é verdade. Eu não vou falar qual é, vocês que descubram. Lá no Pavão Misterioso, eu li e falei, isso é verdade. Mas o resto é forjado, escancaradamente forjado. Tipo, documento em inglês com erros de inglês. Muito comentado. É ridícula a situação. Então, o que acontece? Aquilo ali, o artigo 5º diz que não pode. Então, veda isso. Então, aí tem várias contradições entre os grupos. Acho que tem muito erro sendo cometido, mas uma coisa a gente tem que preservar. Liberdade de expressão. Então, assim, podem espernear, eu acho que certo, correto é os dados virem a público. Aí, se tem questão ética, porque está demorando mais ou menos para vazar, isso é estratégia do jornalismo. Veja, eles não são órgãos de justiça, eles são jornalismo. O jornalismo analisa, comprovou, verificou, solta, e vai soltando à medida que eles acharem que vão querer e que vai atingir os objetivos jornalísticos deles. Agora, é uma situação que no Brasil, o bloco que se sente vitimizado, colocar como tudo agora está explicado, sendo que tem um monte de outras coisas e erros deles, inclusive, não soluciona o caso. E do lado do governo, eles verem toda essa barbaridade e não tomarem nenhuma posição, não afastarem o ministro para ter investigação, já que o envolve, que é o ético. E eles virem a público afirmar que o pavão misterioso que é verdade, não sei o quê, colocar nas redes de fake news bolsonaristas, que todo mundo já sabe que também é aparelhado, essas coisas de WhatsApp, a tecnologia, a manipulação, é tudo igual. Todos os lados estão fazendo isso, né? Mas eles não colocarem a ética, as funções do Estado, a fiscalização em cima dos agentes e fazer cumprir a lei, mostra que temos um governo cínico, obsceno e que não valem mais as leis no Brasil. E eu acho que isso, respondendo lá uma pergunta lá do início sobre a democracia, eu acho sim que nós estamos tendo uma democracia de fantasia, um fingimento de democracia, uma simulação, porque o objetivo da guerra híbrida e da doutrina do choque, que é fraturar o sistema político e se fingir democrático, manter ali uma eleição, manter essas coisas acontecendo, é o que está acontecendo no momento. Nós não temos uma democracia mais de verdade. E isso não é porque o Lula está preso, pessoal, não é porque o Bolsonaro fraudou com o WhatsApp fake news. Isso seria as explicações mais fáceis. Tudo isso faz parte? Faz. A gente tem que colocar tudo para analisar. Mas o quadro é bem mais complexo, são muito mais atores políticos e agentes políticos, e muito mais jogos simultâneos acontecendo, do qual a gente não pode simplesmente ficar nesse jogo da polarização. Grupo que gosta do grupo A e não gosta do grupo B, e ficam nessa briguinha e ninguém pensa no Brasil. Hoje, o problema é que o Brasil está sendo desmontado, a soberania nacional, os interesses sociais, a previdência, como falaram, já desmontados os direitos trabalhistas, vão destruir com as questões ambientais, vão vender barato os nossos commodities, vão desmontar a indústria nacional, acabar com a nossa questão de tecnologia de satélite, sistemas militares, aviação militar, que a gente tinha de soberania com a Embraer. Tudo isso daí leva o Brasil a ser menos que um país. Isso é abertura para uma invasão. Se eles quiserem invadir, eles não vão nem precisar de combate. Então a gente está pensando hoje errado em ficar olhando para esse ping-pong. A gente tem que pensar muito mais o que está acontecendo com o Brasil e tentar preservar os interesses nacionais. Ok, deixa eu ver aqui, muito bem, boa explicação mesmo. Então, só mais uma coisa aqui do Habermas. O Habermas... Antes de nós chegarmos nas considerações finais, daí você pode emendar com isso, eu quero falar aqui do Joaquim de Paula. Boa noite, meu amigo Chicão Sumavila. É sempre um prazer participar desse programa tão bem explanado e muito mostrando sempre a realidade, muitas vezes mascaradas por certos políticos. É isso aí, é verdade. Manuel, nós estamos aí com 1 hora de programa, chegamos ao final. Eu deixo aqui para você fazer suas considerações finais, alguma colocação
de alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz. Não, Fique à vontade. também tenho perguntas, foi fantástico. Obrigado por essa mediação com o público, pelas suas perguntas. E eu queria comentar que a gente tentou informar o Brasil disso durante anos. Os próprios agentes e partidos políticos ou canais de comunicação que falaram com a gente no passado tentaram usar isso para interesses. Não nos deixaram falar a verdade durante muito tempo, é uma pena. Mas a academia e muitos pesquisadores têm gostado disso. Isso está em grupos da Universidade Federal. Estão estudando esses materiais. Tem gente também interessada em cursos na Uninter. E a gente está buscando levar isso para mais pessoas também em redes sociais, em grupos, para que mais pessoas tomem conhecimento dessas informações, principalmente ajudem a explicar isso com jornalismo investigativo, com colunistas como você, especialistas na área de humanas, sociologia, ciência política, economia, direito, e também com cursos para as pessoas que quiserem aprimorar. A gente está indo por essa linha que é de dar informação, de ajudar a criar a formação, para que as pessoas ajudem a explicar esses fenômenos e a entender isso, porque muitas vezes, politicamente, infelizmente, a gente não tem a capacidade de mudar as coisas. Então, a gente decidiu levar a formação, levar o conhecimento e o esclarecimento. E eu queria só comentar uma última coisa sobre a questão do governo, porque o Habermas, quando fala da comunicação política, ele fala das condições em que esse regime é saudável. Então, ele fala que tem os agentes políticos, tem a transparência, tem as instituições fortalecidas, tem a comunicação pública, tem os agentes que podem, com liberdade de expressão, falar. E ele fala o que é o centro do sistema político. Né? Então, no centro do sistema político, são esses agentes que fazem o output, eu trouxe até aqui uma colinha para lembrar, ele fala dos lobistas, dos advogados, dos especialistas, como você, empreendedores morais, os intelectuais. Eu não vou explicar o que cada um desses são aqui, porque não vai dar tempo. Mas ele fala que seriam esses os agentes que vão ajudar a influenciar a sociedade. E ele diz também que na base social, na periferia, tem os agentes que vão falar com os vereadores, que vão falar com os líderes comunitários, que vão falar com intelectuais orgânicos, com as igrejas, e que vão se comunicar por canais não oficiais. E eles chamam isso tudo de a periferia do sistema político. A impressão que eu tenho, posso estar errado, primeiro é que o Habermas, a teoria dele com essas redes sociais novas, que são difusas, não cabe mais aquela velha análise da comunicação de massas. Porque ela é uma comunicação que parece de massas, mas é dirigida a cada perfil de grupos. A gente teria que revisar Habermas. E, do outro lado, ele fala da periferia política como é capaz de uma certa influência, mas não é tão influente. Ela mexe com agendas pontuais. A impressão que dá é que a turma do fundão, a periferia do sistema político, tomou o poder. Porque, como eles não conseguiam colocar lá um liberal, um Doriana, alguém assim que tomasse o poder, um cara do Novo que é velho, um Alckmin, né? Eles não conseguiam colocar um cara deles. Aí eles apostaram na turma do fundão. E a turma do fundão é a periferia do sistema político que o Habermas fala. Posso estar errado, mas a minha análise é que a periferia chegou ao poder. A periferia, não estou dizendo a favela, não entendo assim, é uma questão étnica, o pobre, não estou falando disso. Estou falando daquela classe média da periferia brasileira, sem estudo, que é influente só nessas agendas secundárias, com aquele monte de problemas morais, com questões novas, costumes, não tem projeto para o Brasil e não tem especialistas. E aí eles chegam no poder. E esse clima de que o Brasil foi rebaixado, que a gente não é mais aquela nação que a gente estava, ao longo de vários governos, sendo construído, também com uma diplomacia exemplar, que era a nossa, né? E agora a gente parece que esse clima é rebaixado. E aí um grupo fica tentando botar a culpa no outro, dizer que a culpa é do passado. Olha, quem está no governo agora é esse grupo. E esse grupo é marcado por essa agenda secundária que eu falei. Então, pode ser aí uma leitura em cima do Habermas. Espero que os amigos cientistas políticos depois tragam novas referências, ajudem nessa análise. Com certeza. E a gente vai continuar isso, viu, pessoal? Vamos continuar tentando trazer informações aí para vocês. Era isso que eu tinha para dizer, Chicão. Eu te agradeço pela oportunidade. Legal. A Salete Helena entrou. Um grande abraço para você, professora Salete Helena. E o pessoal,
a periferia que se falou, da classe política, da classe chegou ao poder e nós chegamos ao final do programa. Ok? Eu agradeço a todos vocês que participaram, um grande abraço e meus cumprimentos pela tua participação Chicão, aqui. Muito obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Até a próxima live. Até.